Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. Vocês já se sentiram escravos ou se sentem escravos de alguma situação, de alguma circunstância que a vida levou você, levou o seu sentimento, a sua emoção, os seus pensamentos, as suas condições físicas, financeiras? Como é o seu trato com o dia a dia, com a sua própria vida? A escravidão, ela nunca é boa em nenhum aspecto para o ser humano, seja ele financeiro, seja ele social, seja ele emocional. De fato, estar na condição de escravo é não ter a liberdade de sentir, de pensar, de se expressar, de falar. Jesus, ele traz uma reflexão muito forte para a gente. Ele nos diz que ele é a luz do mundo, e como luz do mundo, ele veio iluminar a nossa mente, o nosso coração, o nosso raciocínio lógico, para que nós não andemos mais na escuridão da ignorância, na escuridão do desconhecimento. Deus quer que nós cresçamos, que nós tenhamos conhecimento, que nós saibamos como viver melhor dentro da condição de vida que nós temos, para que nós tenhamos, de fato, prazer, felicidade, alegria, para que nós venhamos a nos contentar com tudo aquilo que nos é oferecido ao longo da vida. Algumas coisas, nós sabemos que somos limitados nas nossas escolhas, mas dentro dessas limitações que a vida impõe, nós temos escolhas saudáveis a fazer que vai nos conduzir à alegria, à felicidade, ao bem-estar, a realizações pessoais, a conquistas. E é desta maneira que nós temos que observar a vida. Quais são as oportunidades e possibilidades que a vida colocou diante de você para que você tenha uma vida mais alegre, mais saudável, e saudável em todos os aspectos, não apenas no aspecto físico, mas no aspecto psicológico, psicoemocional, na sua relação com as pessoas, na sua relação familiar, que é mais íntima, né? Quando eu falo a relação com as pessoas, são a relação social com aqueles de fora da família, apesar de que cada vez mais nós vamos descobrindo que não são de fato os laços de sangue que formam uma família. Os laços de sangue, ele forma parentes, mas família é aquele que decide te respeitar, caminhar com você, te abraçar, tenha ele laço de sangue ou não. Então, a própria Bíblia diz que tem muitos amigos que se tornam mais que um irmão. Graças a Deus, né, eu tenho um irmão que eu amo, que é um amigo também, e que a gente tem o privilégio de caminhar junto, né? Tem uma mãe que caminha junto, tem muitos parentes, né, também em Poços de Caldas, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, cunhada. Então, nós temos muitos amigos e os amigos da família espiritual de todos os lugares que eu já passei anteriormente e do que eu vivo agora aqui em Dracena. Nós temos o privilégio, eu tenho o privilégio de ter essa família estendida dentro da espiritualidade. E isto é um grande privilégio. Ao longo do ministério, o pastor vai formando mais famílias do que ele consegue visitar depois, né? Assim como a parte da família espiritual, que também eu tenho em Poços de Caldas, em Itapeva, Minas Gerais, em Campinas, né, em vários outros lugares onde nós vamos estendendo esta percepção da família e vamos abraçando e sendo abraçados nesta percepção daquele que nos acolhe, daquele que nos recebe, que nós recebemos também em nosso coração, em nossa mente, e assim, esteja onde estiver, nós compartilhamos a vida hoje, porque afinal de contas, o sistema eletrônico nos possibilita esta proximidade, esta comunhão, esse diálogo, mesmo estando à distância. Jesus, ele diz que ele veio nos trazer conhecimento suficiente para que nós sejamos livres. A palavra de Deus diz que quando o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então,
todo o ensino de Jesus, todo o ensino de Cristo, todo o ensino da palavra de Deus, que nos traz conhecimento, que nos traz uma revelação nova de como viver a vida com mais prazer e alegria, ela é de fato para nos conduzir à liberdade e não para nos aprisionar dentro de uma religião ou dentro de uma espiritualidade. A religião, né, voltada à denominação, independente qual seja a que você participa, seja católica, evangélica ou qualquer denominação ou qualquer religião, ela serve para que nós, através do estudo da palavra de Deus, nós cresçamos em conhecimento e esse conhecimento venha a nos tornar livres, não preso cada vez mais à religião e à espiritualidade. Deus, ele quer filhos, ele não quer escravos. Se fosse para ter escravos, ele não tinha nos dado livre-arbítrio. Ele quer filhos. Jesus, ele quer ser nosso amigo, nosso irmão. Ele não quer ter escravos condicionados a ele sem ter a opção de escolha. Não é esta a proposta. Mas quando nós trazemos esta reflexão acerca da liberdade, da prisão, de ser escravo ou não, se você parar para pensar na sua vida, né, você tem sido escravo do quê? Às vezes nós sofremos de uma das piores escravidões, que é ser escravo de si mesmo, ser escravo das nossas próprias vontades, que muitas vezes não são alcançadas. Eu tenho que dividir, enquanto ser humano, eu tenho que saber dividir o que é sonho e o que é delírio. O sonho é aquilo que dentro da minha realidade eu posso alcançar, eu posso batalhar e posso chegar até lá. O delírio, se eu colocar o delírio como sonho, porque o delírio é um pensamento ou um desejo de algo inatingível, né, dentro da minha condição social, só para exemplificar para você, eu posso sonhar em ter um carro novo, mas eu não posso sonhar ter uma Ferrari 0 km. Então, isso já seria delírio dentro das minhas condições financeiras, dentro da minha realidade de trabalho, dentro daquilo que eu recebo pelo meu trabalho financeiramente. Então, comprar um carro novo, sim, eu poderia. Comprar uma Ferrari 0 km, não poderia, provavelmente nem usada. Né? A questão é, se eu projeto os meus ideais para o campo do delírio, isto vai gerar frustrações, porque eu nunca vou alcançar aquele ponto almejado, e aí sim, eu não vou ser feliz, eu vou ser uma pessoa frustrada, eu vou ser uma pessoa que está causando traumas em mim mesmo, né? Porque eu coloquei objetivos, metas, padrões que não fazem parte da minha realidade de vida. Então, a luz de Cristo, o conhecimento, a liberdade que Cristo está nos oferecendo é para que nós nos conheçamos de fato e, conhecendo a nossa essência, aceitando a nossa realidade e vivendo de acordo com aquilo que Deus proporciona, aproveitando as oportunidades da vida, é que eu vou ter sonhos palpáveis, sonhos alcançáveis, e desta maneira eu vou ser realizado com as minhas conquistas e vou ser feliz, e isso está disponível para todos nós. Isso está disponível para você. Quando você almeja algo inatingível, você se torna escravo do próprio pensamento, e desta maneira você vive infeliz numa escravidão sem fim, porque aquilo nunca vai ser alcançado. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 5 em diante, estou lendo na Bíblia a mensagem, e ele diz assim: usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que é também um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Não se deixem levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com ele. Não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. Antigamente,
vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes, procurem o que é bom e certo e verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Olha este final como fica. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. É muito interessante porque quando nós propomos a praticar aquilo que agrada a Cristo, Cristo também se empenha em fazer aquilo que nos agrada. Se nós observarmos o texto de Jeremias 29:11, onde o Senhor fala, né, que eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de fazer o bem, não de mal, para chegar o fim que você deseja. Deus está observando, Ele está atento aos nossos sonhos, aos nossos desejos, aos nossos planos e projetos. Mas Ele quer que nós façamos no caminho em que Ele nos instrui, no caminho em que Ele nos ensina, para que nós tenhamos qualidade de vida e para que nós alcancemos as nossas conquistas e os nossos sonhos de uma maneira íntegra, de uma maneira que tenha moral, que tenha ética, que tenha respeito, porque quantas pessoas já alcançaram tantos milhões de reais, quantas pessoas se tornaram evidentes na mídia e em várias situações, e depois vem o vexame de que aquela maneira que a pessoa alcançou aquela fortuna, aquele padrão de vida, foi um meio ilícito, foi um meio desaprovado por Deus e pela sociedade. Então, o que Deus nos instrui é para que nós consigamos alcançar aquilo que é proposto em nosso coração, mas, em primeiro lugar, nós somos obedientes a Ele através de Cristo, através dos ensinos de Cristo. Então, nós procuramos fazer o que Jesus Cristo nos ensina, o que agrada a Ele, e desta maneira Ele também se empenha a fazer o melhor para cada um de nós, o melhor para você, o melhor para mim, o melhor para as pessoas que você ama e para a sua família. Olha o texto como ele diz aqui no versículo 5. Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa para levar vantagem, que é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Então, observe, tem pessoas extremamente religiosas, mas que, infelizmente, a religiosidade dela não aproxima ela de Deus, não aproxima ela de Cristo. Pelo contrário, a interpretação bíblica desta pessoa, a interpretação da palavra de Deus está tão equivocada que, ao invés dela se aproximar de Deus pelo seu legalismo, pela sua religiosidade, ela se afasta de Deus. E aqueles que caminham com essa pessoa, que acreditam na interpretação dessa pessoa, também são afastados de Deus, porque passam a ter o mesmo pensamento, colocar em prática aquilo que Deus reprova. Então, a pessoa faz, convence outras pessoas a fazerem também, e quando eles praticam juntos, eles se afastam cada vez mais do reino de Deus e de Cristo, porque o que eles praticam não é propósito de Deus. O que eles praticam não é, de fato, o que a Bíblia fala para fazer. Existem pessoas que, inclusive, acrescentam à Bíblia aquilo que ela não contém, e o que é pior ainda, além de acrescentar ao texto sagrado, ao texto bíblico, né, esta pessoa também interpreta segundo a sua percepção pessoal, a sua percepção humana totalmente errada e equivocada quando comparada com a palavra de Deus. Então, qual é a recomendação de Deus aqui nesse texto? Não se deixe levar por esse papo de religiosidade. É isso que está aqui no versículo 6. Não se deixe levar
por esse tipo de pensamento, por esse tipo de postura, que ao invés de levar você à liberdade pelo conhecimento, vai te escravizar em outra situação. Quantas pessoas extremamente religiosas, dentro da sua religiosidade, se tornaram escravos de alimentos, se tornaram escravos de situações com relação a adornos, com relação a vestuário. Quantas pessoas se tornaram escravos da sua interpretação da palavra de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que Deus está propondo de fato. Deus tem as melhores orientações para que nós vivamos bem, felizes, tenhamos qualidade de vida, vivamos bem na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, né? Que os filhos vivam bem também, tendo harmonia, tendo felicidade e tendo prazer em viver uma espiritualidade sadia, não uma religiosidade doente. Então, nós temos que compreender e discernir muito bem o que é, de fato, uma espiritualidade sadia, que é a vida que Cristo propõe para nós, e o que é uma religiosidade doente. A religiosidade doente, ela vai te prender, ela te amarra, né? Ela, inclusive, na maioria das vezes, ela tem o pensamento de que ela é a única pessoa certa e o seu grupo serão apenas eles que serão salvos no dia final, né? Infelizmente, é muito triste quando a pessoa pensa desta maneira, porque não conhecem o amor de Deus, não conhecem a graça de Cristo, não compreende o alcance do amor a todas as pessoas. Deus não é libertino, né? Mas ele dá liberdade, são coisas diferentes. Ele nos dá as instruções daquilo que nós devemos fazer e ele dá todas as instruções nos mínimos detalhes, né? Quais as carnes que nós podemos comer, qual o nosso linguajar, qual a nossa postura no relacionamento social, qual é o ideal da vida conjugal, da vida familiar, como se relacionar com os amigos, como ser um bom funcionário, como ser um bom patrão. A palavra de Deus nos dá todos os detalhes para que nós vivamos bem e tenhamos uma vida feliz e com qualidade. Agora, tem muitas pessoas que utilizam a própria palavra de Deus para trazer mais escravidão, para trazer mais peso, para trazer dentro da religiosidade aquilo que Deus não aprova, e desta maneira, ao invés deles se aproximarem, como diz o texto aqui, eles se afastam cada vez mais do reino de Deus e de Cristo. Isso acontecia, como diz o texto aqui no versículo 8, antigamente. Antigamente, o que ele quer dizer aqui é antes de Cristo. A religiosidade era tão forte que isto já acontecia antes do nascimento de Cristo, e daí as pessoas eram submetidas à escuridão. O que significa isso? Que a luz do conhecimento não era dado a todas as pessoas, porque existia um facilitador de que as pessoas que não têm consciência, né, não têm conhecimento, são mais fáceis de serem manipuladas. Então, antigamente, as pessoas simplesmente obedeciam porque não conheciam, porque não cresciam, porque não tinha esta base para interpretar corretamente a palavra de Deus. Hoje não. Hoje você tem meios de crescer, tem meios de conhecer e tem acesso direto a Deus através do sacrifício de Jesus e do Espírito Santo que mora em você. Então é por isso que a Bíblia fala: chegaria um tempo que nós nem precisaríamos mais que alguém nos ensinasse, porque o próprio Espírito que habita em nós nos ensina e nos conduz dentro da verdade e da liberdade sadia que Deus nos propõe. E aqui ele fala assim: a brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes e procurem o que é bom, certo e verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e passem a praticar. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar.
É isso que vai fazer você feliz, realizado. É isso que vai te libertar. Conheça a luz de Cristo, conheça a palavra sadia de Deus, interprete a Bíblia corretamente, deixe de lado a religiosidade que leva à escravidão, a religiosidade tão legalista e tão impositiva que leva a uma escravidão pela manipulação, pelo desconhecimento. Deus não quer isso de você, Ele não quer isso de ninguém. Ele quer que todos nós tenhamos o conhecimento correto para que sejamos livres em Cristo Jesus, segundo os propósitos dele. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela liberdade que temos no Senhor, em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo que habita em nós. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando. Que todos sejam agraciados com a tua presença e sejam livres pelo teu poder diante da tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.